meu povo, mais um aqui, ó. Campo magnético gerado por fios. Campo magnético gerado por corrente elétrica. Campo magnético gerado por corrente elétrica segue a regra da mão direita. Ó, o dedão indica o sentido da minha corrente, tá? E os outros dedos indicam o sentido do meu campo magnético. A gente pode observar que nessa figura o campo magnético está saindo da parte de baixo e entrando na parte superior. Tá? Então, se eu fosse representar aqui na figura, que segue a regra da mão direita, ele entra na parte superior, entrar em xizinho, tá? E sai na parte inferior, bolinha. Ok? Mas agora, aplicando a regra da mão direita a esse fio, nós conseguimos, colocando a mãozinha direita aí, ó, o dedão está indo para a direita, então nós sabemos que os nossos outros dedos, eles saem na parte superior, né? Eles estão saindo e entrando na parte inferior. Eles saem na parte superior e entram na parte inferior. Esse é o sentido do meu campo magnético na situação descrita aqui, tá? Bom, aí o que mais que ele fala? Ele fala assim, se ele está saindo, né? Vamos representar saindo bolinha na parte superior, entrando xizinho na parte inferior. O fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente I igual a 5 amperes. O ponto P encontra-se a uma distância de 25 centímetros, que no sistema internacional é 0,25 metros desse fio. A figura ilustra a posição P em relação ao fio, bem como o sentido da corrente elétrica. Determine a direção e o sentido do vetor indução magnética, ou seja, do campo magnético. Então pronto, eu já havia determinado. O campo magnético sai no ponto P e entra no outro lado do fio, tá? Ele está saindo, seguindo a regra da mão direita, do ponto P e entrando no canto inferior do fio, tá? É só isso que ele queria. Uma prova aberta você pode escrever seguindo a regra da mão direita, tá bom? E no B de bola aqui, eu estou pedindo o seguinte, sendo conhecida a permeabilidade magnética do meio, ou seja, meu Mi, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, metro ampere, determine o módulo do campo magnético. Bom, o campo magnético gerado por um fio retilíneo e condutor de corrente elétrica é dado pela equação da Berenice. Berenice, Big Irmã sobre 2 pedreiro. É isso? Então, vai ficar Mi 4π vezes 10 a menos 7. Corrente. A corrente é o valor de I. 5 amperes. 2. O π é π. A distância é 0,25. Olha só que interessante, pessoal. Você não precisa substituir π igual a 3,14, porque esse π vai embora com esse π. Π, cancela. Então ficou em cima 4 vezes 5, 20. 20 vezes 10 a menos 7. Embaixo ficou 2 vezes 0,25 é meio. Dividir por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então nós temos 40 vezes 10 a menos 7. Que, em notação científica, ficaria 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Tá? Ou quero deixar isso aqui bonitinho? 4 micro Tesla. É isso que temos para hoje.